Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pela enésima vez venho aqui reclamar dos projetos autorizativos de empréstimo que não cumpre o que determina a lei de responsabilidade fiscal, porque não vem as capacidades de endividamento. Não basta dizer que a cada um tem que demonstrar que tem, abater aqueles empréstimos que já foram concedidos. Tem que ser um objeto muito mais claro do que aquele que o texto diz. E o governo o conhece, não o faz porque não gosta de prestar conta daquilo que ainda irá fazer. Além do mais, quando ele fala em Rio Metrópole, Progestão 11, visando garantir recursos para a continuidade e ampliação das áreas prioritárias do Estado na região metropolitana, eu queria lembrar que eu e o jovem parlamentar Rodrigo Neves, no ano de 2008, apresentamos um projeto de lei, que é Lei 5.192 de 2008, sancionada pelo governador Sérgio Cabral, completando longos 4 anos, que prevê que o governo do Estado iria fazer o plano diretor da região metropolitana, para que esse plano diretor da região metropolitana orientasse os investimentos do governo. Então ele vem falar em progestão Rio Metrópole e não faz o plano diretor da região metropolitana. A prefeitura da cidade está discutindo um plano estratégico para o ano de 2020, como a cidade do Rio de Janeiro pudesse ser pensada, deputado Vaguinho, dissociada da região metropolitana, como Belford Roxo não tivesse nada a ver com a cidade do Rio de Janeiro, como o trem que hoje quebrou na estação de Sampaio, nele não tivesse a população da Baixada Fluminense. Então, se vamos autorizar um empréstimo de 48 milhões de dólares, por que não incluir nesse contrato de empréstimo a confecção de um plano diretor da região metropolitana para orientar o desenvolvimento, as ações, o uso do solo, os investimentos, o crescimento ordenado de toda a região metropolitana? É pedir muito? Não. Eu só posso achar, senhor presidente, que deputado de oposição seja discriminado. É a única coisa que eu posso achar, porque todas as regiões metropolitanas do Brasil fazem seus planos diretores. É uma exigência, inclusive, do Estatuto da Cidade. Acabou o ano passado da Grande Belo Horizonte aprovar o seu plano diretor, mas o Rio de Janeiro, o Estado, continua atrasado, evoluindo, resistindo o conceito de desenvolvimento sustentável. Então é ridículo falar em Rio Metrópole, em progestão, em um governo que já levou 4 anos para desenvolver um plano diretor metropolitano. 5. E me associei nessa lei ao deputado Rodrigo Neves, hoje anfangatê do governador do estado, e mesmo assim o plano diretor não sai. Por isso que a gente fala, insiste, mas nada acontece. Parece que a base do governo e o próprio governo tem ouvido que seleciona, só ouve o que quer, mas não cumpre
as próprias leis que sanciona. Então, este empréstimo carece dessa questão. Produzir emendas, e uma delas é nesse sentido, para que no objeto explicite que vai investir para fazer o plano diretor. E não é 48 milhões, não. Você faz um plano diretor da região metropolitana com qualquer 500 mil dólares. Então é uma vergonha que isso não aconteça. Como falar em planejamento estratégico? Deputado Paulo Ramos. Não. Vossa Excelência se refere ao volume de recursos. Nós não sabemos quem vai ser contratado. De jeito nenhum. A grande questão é que já há destinatários certos. E só vamos saber depois através do Diário Oficial. É o compadrio, é o uso de recursos públicos para atender a interesses outros que não os interesses maiores da população. Senhor presidente, concluindo, as relações entre executivo e legislativo devem ser harmônicas e respeitosas e independentes entre si. Acaba de chegar nessa casa projeto de lei 1250 de 2012, que altera o artigo 1º da lei 6.112 de 2011, alterando o seu artigo 1º. Sabe o que que diz? Fica o Fundo Único do Rio Previdência autorizado a alienar ativos econômicos, referidos no inciso 12 do artigo 3 da Lei de Criação do próprio Fundo, na forma que o fundo receba até 4,5 bilhões de reais. E vem com uma justificativa de 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. Senhor presidente, uma proposta de 4,5 bilhões de reais de alienação de ativos econômicos mereceria, no mínimo, um representante do governo, antes de fazer qualquer emenda, antes desse projeto ir à pauta, nos dar uma situação, né, do Rio Previdência, o porquê da alienação de ativos, como se chegou a esse 4,5 bilhões e qual é a projeção desse fundo para pagar pensões e aposentadorias ao período de uma década. Não pode ser uma mensagem seca como essa. Por isso a gente fica trabalhando sobre aquilo que a gente tem que adivinhar, pesquisar, e não como deve ser a relação entre os poderes. Uma mensagem dessa envergadura mereceu um ato, uma audiência pública, uma conversa aberta com todos, para que a gente tenha consciência daquilo que nós vamos fazer. Muito obrigado, senhor presidente.